Deus, como o bispo já falou, né, nós teremos todos os dias nossos cultos, e eu queria pedir por favor para a igreja, para quem já está ali no grupo da igreja, faz parte do grupo, lá no WhatsApp, hoje o Levi, né, ele colocou um link, lá se você puder entrar naquele link, fazer o seu cadastro, é importante que a gente quer estar, né, cadastrando todos membros da Fonte da Vida, amém? Teve um cadastro esses dias para trás, que foi feito para os obreiros, diáconos, aquele é um cadastro, esse é outro, mesmo que você já tenha feito, de diácono, de presbítero, de pastor, é importante, esse é só para membro, tá bom? Então, você, além de ser diácono, você também é membro, então entra lá no link que ele colocou, tá, e faz o seu cadastro, tá bom? Isso. É porque uma é para uma coisa, outra é para outra. Então, né, quem já fez, porque às vezes quem fez de obreiro, de diácono, acha que não precisa fazer esse, né? É o que está acontecendo muito, mas também é para fazer. Glória a Deus. Bem, eu quero ler inicialmente 2 versículos. Primeiro, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27. Amém? Aqui diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Agora dá um pulinho lá no profeta Isaías, capítulo 30, no versículo 21. Diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Amém? O que a gente encontrou aqui de parecido nos 2 versículos? O que você conseguiu captar aí que tem nos 2 versículos? Ninguém fala aí? O que é que tem as duas coisas? Tem uma palavra que tem nos 2 versículos. A voz, né? Primeiro, lá em Evangelho de João, Jesus diz assim: aquele que ouve a minha voz me segue. E aqui diz que seja para onde você for, seja para a direita, seja para a esquerda, seja que caminho você traçar, que uma voz, né, na minha versão fala nas suas costas, ou tem uma versão que fala por trás de você, dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então, o que eu queria, né, nessa noite, iniciando esta campanha, falar sobre a voz de Deus nas nossas vidas. Porque uma campanha como essa, nós, né, vamos estar orando, intercedendo, né, você tem colocado os seus pedidos aí, as suas necessidades, todos nós, os nossos alvos de oração, que são importantes, sim, são muito importantes, por isso, né, Deus, Ele quer atender os desejos do nosso coração, a própria palavra fala, né, agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas mais do que nesses dias nós estarmos, né, orando, buscando, jejuando, vindo, né, participando dos cultos, recebendo a ministração, recebendo a unção com óleo, né, nós vamos no final orar pela quebra, né, da maldição gestacional sobre as nossas vidas. É importante nós termos algo de prioridade nesses dias no nosso coração. Estarmos atentos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é algo que todos nós precisamos desejar no nosso coração. Eu creio que esse deve ser nossa prioridade, não só nesses dias de campanha, mas todos os dias,
da nossa vida como cristãos. Priorizar, buscar a voz de Deus. Estar atento para ouvir a voz do nosso Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Ah, mas como que história é essa? Como é que... Não, isso aí, como é que acontece isso? Mas nós vamos aprender um pouquinho sobre nós estarmos, né, ouvindo a voz de Deus, ou identificando a voz de Deus. Eu quero ler lá em 1 Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 2, diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Aliás, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E disse, e o Senhor disse a Samuel, e aí, Samuel estava ouvindo a voz de Deus. Samuel passa a ser direcionado por Deus. Samuel passa a ter agora um relacionamento com Deus. E aí, nós podemos entender aqui que essa necessidade, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus, para saber quais são os projetos, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque não adianta eu pegar a minha cartela, colocar aqui os meus alvos de oração, e será que eles, estão batendo com a vontade de Deus? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que meus pedidos realmente estão de acordo com a palavra de Deus? E como saber se está ou não? Ouvindo a voz de Deus, ouvindo a direção de Deus. E interessante que aqui fica bem claro que Samuel ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus. Que Samuel ainda não tinha tido experiências com o Senhor. Aqui diz que Samuel ainda não conhecia Deus, ou eu entendo que esse não conhecer é não conhecer na plenitude, porque conhecer Deus é saber que Deus existia, ele sabia, afinal de contas ele estava servindo na casa de Deus, ele estava servindo ao profeta Eli, ele estava aprendendo com o profeta Eli, ele estava sendo discipulado pelo profeta Eli, ele conhecia Deus, no sentido de entender quem era Deus, que Deus existia, mas ele não conhecia Deus na intimidade, ele não tinha tido experiências com Deus ainda. Então eu entendo que para que eu possa ouvir a voz de Deus, eu preciso querer conhecer cada vez mais a esse Deus que eu sirvo. Quando eu li no Evangelho de João, que Jesus diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, por que Jesus diz aquilo? Porque aqueles que têm relacionamento com Deus, vai identificar a voz de Deus. É simples.
Se você tiver, aqui nós, né, estamos reunidos aqui, mais ou menos uns 40 pessoas, e todas nós estivéssemos falando aqui, eu vou pegar aqui quem tem filho aqui, seu filho estivesse aqui, e você ouvisse, né, dentre tantas as vozes, mas você não estivesse vendo, e ouvisse, seu filho falasse, você iria identificar a voz dele? Iria ou não? Iria. Por quê? Porque você está acostumado com a voz dele. Se você ouvisse, né, a voz do seu cônjuge no meio de tantas pessoas falando, sem ver, você ia identificar, opa, peraí, meu marido está aqui, opa, minha esposa está aqui. Por quê? Porque você reconheceu a voz dele ou dela. Por quê? Porque você identifica a voz, porque você tem costume com a voz dessa pessoa. É verdade ou não é? E assim é com Deus. Por que às vezes a gente tem dificuldade de identificar a voz de Deus? Por falta de costume de ouvir a voz de Deus. Por isso que Samuel, ele não identificou a voz de Deus. Quando ele foi chamado, ele correu para Eli. Ele até pensou que era Eli. Provavelmente ele pensou que era uma voz diferente, mas ele pensou assim, mas só está eu aqui, só está eu aqui e outra pessoa que está aqui é Eli. Então, deixa eu ir lá saber o que o meu Senhor quer. Né? E até que chegou o momento que ele entendeu que, não, né, que era Deus falando a Samuel, chamando a Samuel. E ele responde. Então, por que ele não identifica a voz de Deus? Porque aqui fica bem claro, porque ele ainda não tinha tido experiências com Deus. Então, meu querido, nesses dias, busque ter experiências com Deus. Busque ter intimidade com a voz de Deus. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Ah, mas como que é essa voz? A voz de Deus, ela pode ser audível, ela pode ser um sentimento, né, no nosso coração. É quando um sentimento de paz, um sentimento de alegria, é algo que Deus fala no nosso coração. Mas é o Deus. Para mim saber que é Deus, primeiro passo, eu preciso me relacionar com esse Deus. Eu preciso ter experiências com esse Deus. Senão ele vai falar e eu vou achar que é outra pessoa falando. Eu preciso ter essa experiência. E outra coisa interessante, aonde que Samuel estava? A palavra de Deus diz que ele estava no santuário do Senhor. E ele se encontrava onde? Perto da arca de Deus. No santuário, na arca. O que é a arca de Deus? É a presença de Deus. Então não tem como eu ouvir a voz de Deus distante da presença de Deus, longe da presença de Deus. Amém? Quem quer nesses dias priorizar, se aproximar mais e mais de Deus? Amém? Que o Espírito Santo possa falar tremendamente conosco nesses dias. O Espírito Santo possa tremendamente falar com a sua igreja nesses dias. A gente tem vindo de dias que nós temos clamado por avivamento, pela ação, pelo Espírito Santo de Deus estar nos vivificando, falando, nos aquecendo, né, nos convocando. Né? Nós tivemos, né, mês passado o Aviva. Quem esteve aqui? Foi bênção, né? Anteriormente nós tivemos uma semana da campanha de Elias, também foi tremendo. Nós estamos buscando, isso é buscar esse relacionamento, isso é buscar intimidade, não só nós, aqui unidos como igreja, para que Deus possa falar como igreja, mas também no nosso pessoal, no nosso individual com o Senhor. Isso é preciso para que nós possamos avançar como filhos de Deus e como igreja do Senhor nesses dias, porque o avivamento é necessário para que se cumpra a vontade de Deus, para que verdadeiramente, né, como nós cantamos aqui hoje, né, que o fogo possa permanecer aquecido até Jesus voltar. E quem crê que Jesus vai voltar? Mas para Jesus voltar precisa haver avivamento. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas como que isso vai acontecer? Eu vou, né, buscar a presença de Deus. E aí eu quero trazer algumas situações que
que vão nos ajudar a identificar a voz de Deus na nossa vida. Primeiro, nós precisamos silenciar todas as outras vozes. Todos os outros tipos de voz que está soprando nos nossos ouvidos precisam ser caladas na nossa vida. Ah, como assim? Lá em Colossenses, capítulo 3, capítulo 3 diz assim, no versículo 1: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como que eu silencio todas as outras vozes? São várias vozes nos nossos ouvidos o dia todo. É a conta para pagar, é o problema com o filho, é o problema com o esposo, é a situação do trabalho. Todas são as vozes, é as nossas preocupações diárias, é aquilo que nos envolve no âmbito terreno, no âmbito natural. Ah, isso eu não consegui, ah, isso eu preciso conseguir, ah, isso eu preciso conquistar. Ah, você está me entendendo? São vozes que estão o dia todo nos nossos ouvidos. As nossas preocupações, tudo aquilo que nos envolve todos os dias, o nosso cotidiano toma totalmente o nosso sentido, né? Auditivo. É auditivo que fala? De ouvir, acho que é isso mesmo, né? E toma o nosso ser, que vai para o nosso pensamento, que vai para o nosso coração. E aí, quando o nosso pensamento está cheio só daquilo, nosso coração está cheio só daquilo, a gente vai conduzir a nossa vida só em cima daquilo. E aí eu volto lá, Isaías diz assim, que seja para onde você for, seja para onde você está, a voz de Deus, ela continua falando conosco, nos guiando na direção certa, mas às vezes a gente não está ouvindo, porque todas essas outras vozes estão tomando o lugar da voz de Deus na nossa vida. Está falando mais alto, está falando mais alto. Mas aí que está a diferença. Se eu estou com o meu coração disposto a ouvir a voz de Deus, a ter experiências com Deus, a voz de Deus precisa falar mais alto. Eu estava lendo sobre isso, de comentar, achei interessante, que é assim, o inimigo, porque Deus, desde que criou o homem, Deus tem criou o homem para ter relacionamento com ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus vinha na viração do dia ter comunhão com Deus, falar com o homem, né? E o homem falar com Deus. E o diabo não quer esse relacionamento. E o diabo sabe que a voz de Deus, ela é essencial para nós. É importante nós ouvirmos o que Deus tem para nós. E aí, só que ele sabe que essa voz, ela é diferente. Ela não é igual a nenhuma outra voz. Aí sabe qual a estratégia que o diabo usa? Ele usa várias outras vozes ao nosso redor para abafar a voz de Deus. Mas aquele que coloca o seu coração, aquele que se entrega totalmente a Deus, aquele que prioriza estar na presença de Deus, não vai permitir que as outras vozes sejam mais altas. E vai poder repreender toda voz contrária, a voz da preocupação, a voz do medo, a voz da insatisfação, a voz da incredulidade, a voz, muitas vezes, que nos atrai para outras coisas, a voz da tentação,
a voz, qualquer voz que nos afaste da presença de Deus. E nós vamos identificar que a voz de Deus é maior e nós vamos resistir todas as outras vozes. Nós vamos calar todas as outras vozes em nome de Jesus. Você quer calar todas as vozes em nome de Jesus? Por que eu estou falando isso? Por que o Espírito Santo me trouxe essa mensagem? Porque durante esses 21 dias, o diabo vai se levantar com muitas vozes, sabe para quê? Para você não perseverar no projeto de estar buscando a Deus, de estar concluindo e perseverando nos projetos que Deus tem a seu respeito. Ele vai se levantar, você pode ter certeza. É a voz da falta disso, da falta daquilo, enfim, várias vozes. Pode ter certeza que você está identificando alguma voz por aí. É a voz do cansaço, é tudo. Mas nós precisamos aprender a silenciar essas vozes, porque a voz de Deus é maior. A palavra de Deus a seu respeito é maior. Afinal de contas, com uma palavra, Deus criou todas as coisas. Haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas com a sua palavra, com a sua voz. Amém? E nós precisamos também aprender a silenciar a nossa própria voz. Porque além das vozes que estão ao nosso redor, tem a nossa própria voz. E qual que é a nossa própria voz? A nossa vontade. Né? A vontade humana. Eu sempre digo que a maior luta que nós temos, né? Além da luta espiritual contra o inimigo, é contra nós mesmos. Contra a nossa carne, contra a nossa vontade humana. Que ela é oposta à vontade de Deus. Ela é oposta à ação do Espírito. É simples, só você ler lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala que existem os frutos da carne e o fruto do Espírito. É muito claro. Então nós precisamos também aprender a silenciar a nossa própria voz. Amém? Quem quer silenciar a sua própria voz? Olha que lindo, como é fácil silenciar a nossa própria voz. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. É fácil, mas nós precisamos de posicionamento, precisamos querer, precisamos estar dispostos. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, sabendo que estava chegando a hora dele ser sacrificado, de sofrer como ele, nós todos sabemos que ele sofreu, ele ora a Deus. É mais ou menos assim: Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu vou sofrer, Deus, né, Pai, né? E aí? Eu vou sentir na pele. Eu vou sofrer. Eu vou passar por esse sofrimento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Jesus está dizendo isso. Essa é a minha vontade. Ele estava colocando a vontade dele. Mas ele disse: mas que faça a vontade do Senhor. Jesus estava calando a sua própria voz, a sua própria vontade, em favor da vontade do Pai. Nós não precisamos passar por um sacrifício. Nós não precisamos levar chibatadas, cuspidas. Não precisamos ser colocados, né, num prego, num madeiro, porque Jesus já fez isso por nós. A nossa parte é muito mais fácil. Mas ela também é sacrificial, porque o nosso eu, ele, né, é muito forte. Mas nós precisamos silenciar a nossa voz. Amém? Agora abre comigo lá em Êxodo, capítulo 33. A partir do versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés
ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Presta atenção, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus fala. Mas nós precisamos estar disposto a ouvi-lo. Quem está disposto a ouvir aqui é o Senhor. E o que nós aprendemos aqui? Moisés, ele pegava a sua tenda, ele saía do ambiente que ele estava. Ele saía de perto de tudo que poderia distrair ele. Ele armava a sua tenda e ali ele buscava a face de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ou seja, para que eu possa ouvir Deus falar comigo, eu preciso estar disposto a ter esse momento a sós, né, com o Senhor. Eu preciso estar disposto a me dedicar esse tempo para com o meu Deus. Quem quer gastar um tempo das suas 24 horas na presença do Senhor? E diz que Deus falava. Deus falava. E Deus pode falar com você, Deus pode falar conosco. Ele pode, não, Ele quer falar conosco. Ele quer nos dar a direção, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha pisar na bola, para que a gente não venha andar por caminhos errados. Eu ouvi também uma coisa interessante, que muitas vezes, quando fala assim, coisa de crente, proíbe isso, não pode aquilo, né? Coisa de homem. Não é coisa de homem, não, é da palavra. E sabe por que Deus coloca limites? A palavra de Deus tem limites para nós, não é para o nosso mal, não, pelo contrário, é para o nosso bem. Quando nós vemos ali quando o povo saiu do Egito, foi para a terra de Canaã, Deus trouxe ali os mandamentos, mas trouxe várias leis, de todos os aspectos na vida daquele povo, e muitas daquelas leis ali, né, são várias, eu não vou te citar qualquer, porque eu não lembro, mas muitas daquelas leis, além de vir de Deus espirituais, sabe o que Deus estava fazendo? Era proteção para eles, naturalmente falando, proteção acerca de saúde, de higiene, entendeu? Olha o cuidado de Deus para conosco. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não é atrasada, ela não é defasada, pelo contrário, ela é atual. Ela vale para hoje e amanhã vale também, e depois de amanhã também. E tudo que Deus coloca na palavra dele é para o nosso bem. Os limites de Deus para nós é para o nosso bem. Por exemplo, se você não coloca limite no seu filho, ele vai pular de uma altura aí que, né? Ou se você não coloca limite no seu filho, ele vai fazer coisas que não deveria fazer. Presta atenção, pai que não coloca limite no filho, o filho fica perdido. Fica ou não fica? É para o nosso bem. Não é que Deus é carrasco, não é que Deus isso, não pode, não, é tudo para o nosso bem. E para que eu entenda essa voz de Deus, que é para o meu bem, eu preciso gastar tempo na presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Amém? Sabe por quê? E isso é possível para todos nós, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que quando ele deu o seu último suspiro, diz que houve
né, trevas, ficou tudo escuro, e imediatamente o véu que estava lá, né, no templo, no santuário, naquele momento o véu foi rasgado. O véu era usado porque ninguém tinha acesso a Deus, a não ser o sacerdote, o sumo sacerdote, mas naquele momento foi rasgado. Quer dizer o quê? Que todo aquele que está em Cristo Jesus tem acesso ao Pai. Eu e você temos acesso ao Pai, para ter esse tempo com Ele e Ele falar com você. E esse tempo que você tiver com Ele, você precisa estar disposto a ouvir. Quando ter esse acesso, é eu falar com Deus, mas eu também estar disposto a ouvir o que Ele tem para falar para mim, que é o principal de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Saber que Deus, Ele pode se manifestar todo o tempo na nossa vida. A palavra dEle é viva. Ele fala comigo, diretamente ao meu coração. Ele fala, né, aos meus ouvidos. Ele fala por meio da palavra dEle. Ele fala por meio do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Mas nós precisamos estar dispostos. Quem está disposto? Quem vai gastar o seu tempo? Pegar a sua tendinha, falar, não, Deus, agora é eu e o Senhor. É eu e o Senhor. Né? Ó, a voz da preocupação agora, ó. Cala a boca. Não te quero aqui comigo, não. Agora é eu e o meu Deus. Ó, a minha vontade, é a minha preguiça, o meu sono, a minha vontade de passear, a minha vontade de dormir. Fica aí. Agora é eu e o Senhor. Quem quer fazer isso? Em nome de Jesus. Amém? Além de você, né, estar aí colocando os seus alvos de oração. Tem experiências com o Senhor nesses dias. Diferente. Busque essas experiências sobrenaturais com Deus. Porque Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para a sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, meu irmão, Deus quer o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Então, quero te convidar a ficar em pé. Amém. Feche seus olhos. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, Senhor Deus, sair, Deus, daqui com esse entendimento da importância, Pai, de nós estarmos com o nosso ouvido e o nosso coração abertos, atentos e desejosos, ó Deus, de ouvir, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós, de ouvir, ó Deus, os teus propósitos, os teus planos, que são muito maiores e melhores do que os nossos. Ó Deus, a tua palavra diz, o homem pode fazer planos, ó Pai, mas a resposta vem da tua boca, vem da tua palavra liberada, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, libera a tua palavra sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus.